Então queremos saudar vocês, meus irmãos. Mais uma vez estamos por aqui para trabalhar a nossa segunda aula de Cristologia. Espero que vocês tenham gostado e também mergulhado um pouquinho naquele contexto mais introdutório daquilo que trouxe a primeira reflexão reflexão dentro desse contexto. E queremos agora aprofundar um pouquinho mais, trazendo a vocês avançar um pouquinho mais nos conteúdos, que vai trazendo a nossa disciplina de Cristologia. E então quero convidar a vocês a realmente viver esse momento de abertura para nos entregar realmente ao próprio Cristo, que possa realmente nos conduzir à nossa vida, à nossa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, vamos lá. Então, nessa primeiro ponto, que gostaria de trabalhar com vocês, a partir do itinerário percorrido por Jesus em Nazaré. Sabemos que Jesus era um homem muito andante na sua missão, fez sua missão sempre muito circulando nas suas diversas localidades, em vários momentos da sua vida foi feito nesse caminho, nas regiões da Judéia e da Galileia. Então, um homem de muitas viagens, Nós vamos encontrar pelo menos umas 9 viagens assim principais de Jesus, Fora as outras mais breve, que nós temos relatos assim de pequenas locomoções de Jesus, Mas viagens assim um pouco mais amplas, que trouxe assim grandes conhecimentos de Jesus e também interferência da sua parte dentro daquilo que vivia o povo judaico, Eu só vou colocar aqui para mim não me perder no tempo, um minutinho, para que a gente possa não se alongar, daquilo que é previsto dentro do nosso estudo. Muito bem. 8h43. Ok. Então, seguindo com a nossa reflexão, a partir deste momento das viagens, um pouco desses itinerários de Jesus por Nazaré, Então, primeiramente, nós vamos partir daquilo que Jesus não foi, A grande pergunta que às vezes fica, a gente parte sempre daquilo, quem é Jesus, da sua identidade, compreender a sua identidade. Na aula passada nós falamos um pouco mais do contexto do Jesus histórico, do Cristo da fé, falar do Jesus histórico que é filho de Maria, que viveu na Palestina, que tem sua região territorial, marca o tempo de seu nascimento, os seus parentes, Então traz um pouco esse sentido, esse marco histórico. E também o Cristo da fé, Nós podemos assim acompanhar o Cristo da promessa, A promessa do Messias, do ungido, daquele que veio trazer a nova libertação. Então, são momentos esses que marcou a nossa primeira aula, e agora nós vamos adentrando dentro desse outro percurso já de Jesus, o homem de Nazaré, sua presença em Nazaré. Então, Jesus, dentro do seu marco de vida, Jesus vive e anuncia a chegada do reino, sempre em uma íntima união com Deus. Isso nós podemos
convido a vocês aí a assinalar, na primeira carta aos Romanos, na carta aos Romanos, Jesus traz uma explanação de uma profunda intimidade dele com o Pai. Ele relata realmente essa profunda unidade com o Pai. Ele não quis deixar, não ocultou isso, né? Então, ele traz essa referência, né, de as suas orações, os seus contatos, né, direto, de poder realmente frisar na sua prática vivencial esse momento de sempre poder, antes de fazer as suas viagens, antes de realizar os grandes acontecimentos, até mesmo antes de iniciar o seu ministério, ele primeiro tinha momentos profundos de contato com o Pai, né? Sempre essa profunda intimidade com o Pai, essa união que ele revelava, né? Sempre assim. Então é isso que nós queremos também trazer para nós. Então vocês pegam aí na Bíblia um pouco esse relato em Romanos, Romanos capítulo 8, os versículos a partir do 14 até o 17. Vocês assinalam essa citação bíblica, Romanos 8, de 14 a 17, que nos diz: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito que se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Então essa referência daquilo que fala, né, o termo Abá, Pai, né, ou seja, chamar de papaizinho, né, essa intimidade realmente que Jesus apresenta, essa relação com o Pai. Então, papaizinho. Então, esse anúncio da chegada do reino de Deus, que vem assim acompanhado de diversos sinais, ele demonstra essa atuação do reino de Deus, né? Então, esse anúncio dos sinais desse reino apresenta para nós o quê? O serviço dessa libertação de todo ser humano, em especial também daqueles que viviam mais marginalizados, né? Então, aqui nós vamos encontrar os diversos relatos da vida de Jesus, junto aos mais pobres, né? Junto àqueles que realmente estavam ali abandonados, os pobres, né? Não tinham acesso, os enfermos, os cobradores de impostos e assim tantos outros que viviam à margem, as mulheres, né? Os estrangeiros, os nus, os prisioneiros, viviam à margem dessa participação ativa como cidadãos, né? Então Jesus, ele apresenta o quê? Essa marca da sua referência histórica é o quê? Aproximações, trazer essa aproximação de Jesus, está sempre ao lado, né? Então Jesus que não respeita os dados históricos, mas assim, não é um desrespeito, simplesmente, né? Mas de qualquer jeito, mas porque ele não concordava com aquele tipo de atitude, né? Então essas aproximações em geral, ele se traduzem sempre esse ajustar de Jesus às expectativas, né? da sua realidade. Então Jesus ele se coloca realmente nesse contato direto com os cristãos, né? Com os filhos de Deus, né? Com aquele povo que vivia mais. Então ele traz para nós um sinal de contradição, um sinal de libertação também para aquele povo, né? Então, com base nessa realidade que nós vamos mergulhando nesse contexto. Primeira comparação que nós vamos verificar é exatamente essa relação que existe entre o Jesus e João Batista. Vocês lembram que Jesus era até confundido, né?
confundido em alguns momentos, alguns relatos do Evangelho, apresenta essa confusão do povo, né? Pode me dizer quem eu sou? Então, quando Jesus procura compreender, né, o que esse povo está realmente entendendo por ser o Jesus, né, apresentado, será que eles me conhecem, né? Será qual que é a relação, a compreensão deles? E aí vem a grande pergunta, né? E vós quem dizeis que eu sou? Né? E aí apresenta essa identidade de Jesus, né? Essa apresentação de Jesus de ser realmente aquele filho do homem, né? O Messias esperado. Então apresenta para nós esse momento tão primordial do primeiro contato com os discípulos, né? Então é essa compreensão que nós somos convidados a fazer, né? A ter realmente nesse relato. E essa primeira experiência concreta, né? E aí nós vamos descobrindo, né, quais são realmente os verdadeiros pontos de referências de Jesus, né, junto àqueles discípulos, qual que estava sendo a compreensão da sua identidade, e isso trazia para eles essas diversas novidades, né? Então, esse contato, né, daquilo que realmente procurava saber, né, da sua identidade, isso revela em nós um desejo de querer conhecer. Assim como muitos não sabiam de que identidade se falava, né, de Jesus, mas ele realmente se apresentava como esse verdadeiro Filho de Deus, com esse cuidado, né, que também era apresentado. Então, a relação de Jesus e João Batista. Um olhar para essa realidade é o quê? No tempo de Jesus, então, se inicia, né, a sua vida de pregador, né, de uma forma extraordinária, apresenta um pouco essa comparação. Então, João Batista, ele pertencia ao movimento batista, né, judaico, né, tinha a sua afinidade com os monges essênios, ou seja, a utilização da religião para viver de cunho mais no deserto, né? Sua permanência de uma forma no deserto gera essa experiência que depois os monges assumiram ao longo da história, né? Mas permanecia no deserto e o povo vinha ao seu encontro. Então, vivia a sua espiritualidade do deserto. Então, sua forte expectativa do futuro estava unida a uma acentuada valorização do presente, entendido como tempo de conversão, como um novo êxodo rumo ao futuro. Isso que apresentava João Batista nas suas pregações, né? É sempre isso: convertei o vosso coração, né? O reino dos céus está próximo. Então já falava dessa forma mais imediata, né? Logicamente que já apresentado lá no profeta Isaías, falava desse grande pregador, né? Que ia surgir no meio do povo, aquele que ia se alimentar de mel silvestre, que ia convidar realmente para esta conversão. Então já se esperava também esse precursor. Aí nós vamos compreender os temas básicos da pregação de João Batista, né? Que pode ser também assim, vamos resumir aqui, né, a partir do texto que se apresenta, né? Primeiramente, o anúncio da proximidade do julgamento. Isso está nós podemos pegar lá em Lucas, capítulo 3, né? Lucas 3, 7 a 9. Né? Possam vocês aí encontrar Lucas, capítulo 3, os versículos de 7 a 9, que traz a seguinte informação. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O chamado já está
posto a raiz o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Então, dos seus dizeres, né? De uma forma muito séria, né? Nesse julgamento, e também de um outro texto que reafirma essa realidade, vocês podem encontrar também em Mateus 3, né, que traz também essa mesma afirmação dentro dessa pregação de João Batista, Mateus 3, 7 ao 10, que apresenta seguinte pregação, né, do 7 ao 10. Como vi-se muitos fariseus e saduceus que vinham do batismo, disse-lhes: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira que está para vir. Produzia então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que o mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Mesma fala, né, afirmada aqui nos dois evangelistas, tanto em Lucas quanto também em Mateus. Faz essa afirmação desse julgamento, desse sinal, dessa proximidade. Aqui, João Batista já fazia essa referência, essa proximidade, né, que ele já estava fazendo essa referência à chegada do Messias, né? Se referia muito à fala de Jesus, mas não um Jesus histórico. Aqui ele estava falando do Cristo, né, o Messias esperado, aquele que vinha realmente para poder fazer essa verdadeira seleção ali do povo de Israel, né? Então já apresenta isso claramente nesse anúncio, né? Um outro apelo também que se apresenta, né, pelo urgentíssimo sobre a conversão. Mudança radical de atitude em relação a Deus e concomitantemente aos outros seres humanos, ao meio ambiente e a si próprio, né? Então traz essa referência para que o povo pudesse se arrepender e buscar produzir frutos bons, né? Convertei-vos e crede, né? Converter o vosso coração, ou seja, se arrependam e possam mudar, porque a árvore que não produz bons frutos será cortada, né? Traz esse sentido. Depois a necessidade do batismo. O que ele apresenta, né? Realizado pelo próprio João Batista, né, e por seus discípulos, entendido como um sinal da misericórdia de Deus, que sempre perdoa. Aí nós vamos pegar em Marcos, capítulo 1, versículo 4, né? Vamos pegar lá em Marcos 1, versículo 4, daquilo que ele apresenta do batismo, né? Que quando ele faz essa citação, explicação. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Hoje tem essa comparação já do batismo de João com a conversão, né? Logicamente a pessoa já era batizado e toda vez que se estava em pecado precisa refazer, né? Então o sacramento da confirmação, da confissão tem essa indicação hoje, né? Mas naquele tempo não se entendia que era um único batismo, né? E era a forma que se tinha dessa compreensão. Outra coisa, né? O anúncio daquele que há de vir, do mediador escatológico na salvação, do Messias esperado, né? E aí nós vamos conseguir firmar esse propósito mais escatológico dessa presença de já colocando essa chegada do Messias. Vamos pegar em Lucas, capítulo 3. Lucas 3, versículos de 16 e 17, né? Vamos pegar lá que nós vamos firmar essa apresentação daquilo que João Batista já fazia, desse anúncio, dessa vinda escatológica, né? Desse mediador escatológico da salvação. Então, Lucas 3, versículos 16 e 17, que diz: João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água,
mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A pá está em sua mão. Limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele o queimará no fogo inextinguível. Então, mostra claramente aquilo que realmente Jesus, né, o Messias esperado, vinha para purificar, né, para realmente limpar toda forma de sujeira que pudesse existir, né, todas as formas de maldade ou de situações que viesse ali levar a quebrar, né, a verdadeira originalidade daquilo da sua vida, né, se aquilo que realmente estava de forma errada, né, aquilo que o povo praticava que não estava caminhando corretamente. Isso ele fala aqui diretamente aos mestres da lei, fariseus. Ele apresenta essa realidade, que era preciso um arrependimento de verdade. Então nós encontramos esses 4 pregações, né? 4 pontos de referência da pregação de João Batista, né? Que dava realmente já a entender essa indicação do Messias. E aqui a gente vai conseguindo mergulhar um pouco mais, conhecendo o Cristo Jesus, né? O Cristo da fé, o Messias esperado, à luz da pregação de João Batista. É muito claro essa apresentação que ele faz, né? Então, a diferença entre João e Jesus. É importante a gente também ter essa compreensão. Então, qual é então a diferença entre a pregação de João e a mensagem de Jesus, né? Então, nós queremos assim mergulhar a partir de agora nessas orientações. Algumas indicações daquilo que o padre Afonso Garcia Rubio nos coloca. O primeiro lugar, aqui dentro dessa diferença de João Batista e Jesus. Em primeiro lugar, o batismo de João constitui um apelo e um compromisso de conversão, mas não realiza a salvação. Ele aponta para a salvação, ele dá o direcionamento para a salvação, ele faz esses encaminhamentos, mas ele se apresenta claramente que ele não é ainda o Salvador, né? Então, a renovação do ser humano concretiza-se mediante o batismo no Espírito, daquele que deve vir. Então, apresenta aquilo que o Lucas 3, 16, 17 nos apresentou, nos colocou, né? Que essa presença de Jesus é que vai trazer o verdadeiro batismo, né? Aquele que vai trazer a consumação do reino de Deus, né? Desse caminho da realização da salvação. O segundo ponto da diferença entre João Batista e Jesus. Deus vem como juiz severo, enquanto para Jesus, Deus vem com sua misericórdia. Com Jesus o tempo é de graça e de misericórdia, não de julgamento. Então, se João Batista falava de um Deus castigador, como lá atrás, né, os profetas apresentavam um Deus tão severo, né, ao longo nós vamos pegando nas Escrituras, né, no Antigo Testamento, um Deus muito severo, que punia, que castigava, que exigia, que exterminava, que brigava, né? Apresenta-se de uma forma muito firme. E oculta a ação de misericórdia. Então, os escritores bíblicos do Antigo Testamento apresentavam um Deus tão duro. Ele não é injusto, né? A apresentação da forma que se apresenta o Antigo Testamento, que interpretava os escritores do Antigo Testamento, ele não apresenta um Deus injusto, apresenta um Deus que busca justiça, só que aos moldes da sua vivência mais dura, né? E Jesus apresenta o quê? Já um juiz misericordioso, né? Jesus traz para nós um tempo de graça e de misericórdia, não de julgamento, de acolhida. Se tu se arrepende, se tu busca realmente viver a verdadeira conversão em tua vida, você alcança essa misericórdia
de Deus, né? Realmente traz para nós essa sua misericórdia. Então, nota-se também que Jesus vem ao Rio Jordão para receber o batismo, não para ser batizado. Ele vem de forma oculta. Então, o alcance desta ocultação fica claro quando examinarmos sobre o significado do batismo de Jesus. Quando nós vamos olhar essa parte, né, aqui também apresentado, logo, nós vamos olhar agora aqui o batismo de Jesus, vai ficar muito claro essa realidade para nós, né? Então, adentrando sobre esse significado do batismo de Jesus, a partir daquilo que apresenta Afonso Garcia Rubio, né? E é importante a gente pegar esse contexto. Vamos ler o texto que está essa indicação, porque senão nós vamos falar de algo e nós precisamos trazer essa comprovação bíblica. Então, pegue aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Vamos lá, Marcos capítulo 1, os versículos de 9 ao 11, que vem apresentar para nós o batismo de Jesus, né? Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então, iluminado por este texto, nós vamos conseguindo pegar essa apresentação do significado do batismo de Jesus. Então, Jesus ele veio ao Jordão nessa forma discreta, né? Trazendo para nós, tratasse de um fato histórico bem fundamentado, de acordo com as conclusões de todas os exegetas, né, que buscam realmente, batizado por João, Jesus aceita o caminho apontado por João Batista. Trata-se de uma aceitação parcial, mais importante. Então, o evento do batismo de Jesus, ele é interpretado lá na igreja primitiva e apresentados assim, bem claro, né, que há uma necessidade naquele relato, né, naquele cenário que Jesus vivia, realmente das temáticas proféticas, precisava ser inserido nesse contexto, não contrariar o Antigo Testamento, né? No entanto, no caso de Jesus, trata-se da confirmação e da proclamação de sua vocação messiânica. Então, para ele, já não era aquele batismo de arrependimento, de conversão, não. O batismo de Jesus, ele traz uma confirmação daquela busca, daquela apresentação messiânica dada pelos profetas, né? Então, o texto ele responde a essa pergunta utilizando duas referências do Antigo Testamento que fala: a voz que se teria ouvido no momento do batismo proclamando o messianismo. Alusão ao Salmo 2, versículo 7, né? Um salmo messiânico. Desse Jesus que acaba de ser batizado, mas esclarece que se trata também do messianismo do serviço, né? Então são dois relatos que aí essa menção do servo, o servo sofredor, né, do Cristo, de um Deus que se faz serviçal, isso está em Isaías 42:1, apresenta o servo de Deus, o servo de Yahvé, na tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Traz para nós esse servo de Yahvé, o servo de Deus, né? Então apresenta duas novidades, né? A proclamação do Messias esperado, a confirmação da vocação messiânica, do ungido e do servo de Deus. Então, duas referências do Antigo Testamento, né? Então, o batismo ele constitui um momento forte de explicitação da consciência messiânica de Jesus. É também um sinal de sua vida de servidor que acabara por conduzi-lo à morte. Isso depois traz essa referência em Lucas 12:50, essa do Cristo sofreu. Como servidor, aliás, Jesus carrega os pecados do povo.
Aí vai apresentar lá, nós podemos até pegar o texto de Isaías, que vai nos apresentar essa realidade. Isaías 53, né, vai apresentar para nós essa realidade bem clara, né, em Isaías 53. Vocês podem procurar lá que vocês vão conseguir identificar essa manifestação. Então vamos aqui, Isaías 53, a partir dos versículo 1, que vem trazer o quê? Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Ele era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos esconde o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas somos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Após detenção de julgamento, foi preso, dentre os contemporâneos, que se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Deus quis esmagá-lo pelo sofrimento, porém, se ele oferece sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência prolongará seus dias por meio dele. O desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo seu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartiram os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Então, apresenta claramente essa presença messiânica de Jesus, né? Já fazendo essa referência a partir do profeta Isaías, do capítulo 53, trouxe a plena convicção da sua entrega. Então, o batismo de Jesus aqui é um resgate para a nossa salvação. Ele assume, aqui apresenta claramente a sua atitude de serviço, né? Para que ele veio, a missão de que ele veio para resgatar. Assume todas as consequências, né, do pecado em sua vida, né? E que ele se faz essa vítima, né? Mas também trazendo nele essa remissão por toda a humanidade, né? Isso nós estamos retomando durante esse tempo quaresmal e também celebramos de uma forma muito direta na Semana Santa, retomamos esse contexto, né? Do servo sofredor, apresentado também pelo profeta Isaías, né?
Então, agora que podemos compreender por que Jesus é batizado com o povo, né? Como servo do Senhor. Ele é o solidário com seus irmãos e com o povo pecador. Se dá por inteiro para resgatar a todo o povo, né? Então, o texto ele indica também o tipo de espírito que guiará Jesus em sua vida, em sua missão. O espírito de paz e reconciliação, representado muito bem pela imagem da pomba que desce ali no batismo de Jesus, né? Daquilo do texto que nós lemos de Marcos 1, 9 a 11, trouxe essa alusão do batismo, né? É conduzido pelo espírito da paz e da reconciliação, reconstitui um tempo novo. Então, por sua vez, a expressão céus abertos, ele toma do Antigo Testamento, significa que Deus se comunica, né? Deus que fala. Concretamente, comunica-se e revela que Jesus, perdido na multidão, é o esperado, o Messias, mas o Messias servidor. O texto convida-nos a prestar muita atenção ao que Jesus faz e diz. Não devemos deixar-nos enganar pelas aparências ou por sua origem humilde. Ele era de Nazaré, filho de carpinteiro. O relato do batismo ele é muito condensado, né? Constitui um prelúdio ao resumo daquilo que será a atividade messiânica de Jesus, né? Então, por isso, traz para nós, de uma forma muito clara, esse significado do batismo, que realmente faz essa indicação, né? Esse é meu filho muito amado, escutai-o, escutar a voz dele, do Messias, né? Não criar realmente essas resistências, né?